Estamos começando aqui mais uma vez um dos nossos cultos de adoração e de estudo bíblico da Primeira Igreja Batista em Cascadura. Hoje é dia 27 de novembro. Já estamos caminhando para o final do ano. E agora, nesse início de culto, eu quero pensar com você sobre uma música que tem sido muito cantada nas nossas igrejas e que remete àquela história lindíssima de Jesus com a mulher samaritana. Então eu quero ler com você aquele texto para nós realmente nos ambientarmos daquilo ali e entendermos com muito mais clareza o que diz a música que fala desse evento, ok? Então, preste atenção nessa leitura, leia aí junto comigo, tá bom? E vamos lá. Foi, pois, Jesus a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, agora que nós já lemos todo esse texto, já relembramos cada detalhe dele, então você vai poder cantar essa música sabendo exatamente o que cada pedacinho dela quer dizer, por que cada frase está ali. Lembrando daquele evento de Jesus com a mulher samaritana, quando ela conheceu Jesus, a verdadeira fonte da água da vida, e aprendeu a verdadeira forma de adorar a Deus, em espírito e em verdade. Então, agora vamos cantar juntos? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É um prazer estar com você nesse momento. Não sei se você me assiste pela sua TV, pelo seu celular ou pelo seu computador. Bem, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alex. Sou pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista de Cascadura e é um prazer estar com você nesse momento, mesmo estando em um momento diferente do tempo que você, mesmo estando distante. Estamos juntos pelo reino, estamos juntos para celebrar e louvar o nome do Senhor. Bem,
para a mensagem que tocou o meu coração para falarmos nesse momento, no momento que você me escuta, eu escolhi uma mensagem que fala sobre um encontro deveras inusitado, um encontro que pode nos ensinar muito, e um encontro que aponta num direcionamento extremamente importante. E aí o texto escolhido para falarmos sobre esse encontro, para falar desse encontro, esse texto que eu escolhi para lermos juntos, ele se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 7. Ele fala sobre uma personagem muito importante, porém uma personagem que não é citada em outros momentos praticamente, não é lembrada em outras ocasiões, mas é importante demais por conta desse encontro, por conta dessa situação. O texto vai dizer o seguinte: uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Quando nós pensamos, irmãos, sobre o texto da mulher samaritana, existem muitas coisas que nós podemos falar. Existem muitas conjecturas que nós podemos fazer. Porém, eu acho que o tema principal delas, e a coisa mais importante que a gente tem nesse texto, é entender que Jesus não estava ali de qualquer maneira. Jesus não escolheu um momento aleatório, um momento qualquer, para chegar ali perto do poço de Jacó em Sicar. Jesus escolhe um momento específico. Jesus nunca chega atrasado e nem adiantado. Ele chega justamente no momento certo. E o momento de Jesus era o momento de encontrar essa mulher. Essa mulher que não tem nome, essa mulher que é citada somente nesse texto, essa mulher que nós não sabemos exatamente quem ela é, mas o pouco que sabemos já nos mostra, dentro da ação e dentro da situação, o quão majestoso pode ser um encontro com Jesus. E para entendermos o conceito, entender o que estava acontecendo, alguns dos irmãos já sabem, alguns dos irmãos conhecem essa história muito bem. Nós sabemos que o povo judeu e o povo samaritano não se dava bem. Os povos têm a sua origem em Abraão, os povos caminham juntos durante um tempo, os povos se dividem e se tornam inimigos. Aqueles que identificam ou se identificam na mesma fé, aqueles que creem no mesmo Deus, se tornam inimigos mortais uns dos outros. E a decisão de Jesus de passar por Sicar, de passar pela Samaria, é uma decisão deveras interessante, pois afinal de contas, como eu disse, os judeus e os gentios não compactuavam uns com os outros. Por mais que tivessem costumes relativamente semelhantes, por mais que pregassem o mesmo Deus, eles não sentavam juntos, eles não estavam juntos, eles não viviam juntos. Então, irmãos, o primeiro convite nesse encontro que eu acho muito interessante é entender o contexto onde tudo se dá. Jesus era um homem judeu e, como tal, ele tinha consigo uma responsabilidade, mas também tinha consigo diversas características do povo judeu. E dentro desse conceito, essa mulher, que era uma samaritana, não era o lugar, nem o momento ideal para se ter uma conversa. Bem, como podemos dizer e afirmar esse tipo de coisa? Quando entendemos sobre o momento histórico onde esse texto se passa, nós sabemos que não era conveniente um homem conversar com uma mulher que não fosse sua parente. Ele não poderia dirigir a palavra a uma mulher que não fosse sua mãe, sua irmã ou sua esposa, ou uma de suas esposas. Não seria adequado legalmente, não seria adequado de forma social para aquele povo que um homem se chegasse a uma mulher desconhecida. E quando nós colocamos nesse fator
o fato de que Jesus era um judeu pedindo algo a uma samaritana, nós conseguimos entender a primeira reação dessa mulher. Nós conseguimos entender como ela se sente ofendida pelo pedido de Jesus por água, como ela se sente lesada ou como ela se sente desafiada por esse primeiro momento do encontro. Por quê? Porque Jesus, estando ali, pede a ela com um tom, ou pede a ela com uma decisão, como se fosse uma ordem. E aquela mulher era alguém extremamente importante para Deus. Aquela mulher já havia passado por coisas deveras desgraçosas. E todas elas a levaram diretamente para esse encontro. Então, quando Jesus está diante dela, ele não chegou mais cedo do que ele devia, ele não chegou depois do que devia, ele chegou na hora exata que devia chegar. Ele chegou ali para levar a mensagem àquela mulher, para levar a salvação, a água que começaria a jorrar de dentro dele, gerando vida e uma fonte de vida eterna para todos aqueles que nele crescem e o aceitassem, e principalmente para a história daquela mulher. E aí acho muito interessante quando nós pensamos no texto como um todo e entendemos que aquela mulher não estava ali também sem a menor intenção. Nós sabemos, e o texto vai dizer claramente, que ela escolhe o horário menos propício para ir pegar água do poço. O texto vai dar a entender que ela estava sozinha. Aquele horário era um horário extremamente arriscado. Arriscado por quê? Porque ela poderia ser atacada por ladrões ou por qualquer tipo de grupo de pessoas. Era um horário ruim por conta do momento histórico e da temperatura do lugar. Então, possivelmente, quando elas chegavam ao poço e tinham que fazer o esforço físico de puxar a água, de trazê-la para cima, nós entendemos e nós percebemos que aquela mulher estava se colocando em risco de vida para não se misturar com outras pessoas, para não estar próxima de outras pessoas. E aí é justamente nessa ação, nesse diálogo entre ela e Jesus que nós conseguimos identificar diversas coisas extremamente proveitosas para nós, irmãos. E a primeira delas que eu consigo entender é quando Jesus diz que ele é o presente de Deus para a humanidade. Quando Jesus está dizendo àquela mulher que, se por acaso ela o conhecesse, ela soubesse quem ele era, quando ela se questiona, ela na verdade estaria ali lhe pedindo água. Ela estaria ali reconhecendo ele como quem ele é. E naquele momento, Jesus, diferente de todos os outros textos, em pouquíssimos momentos assim ele o faz, ele automaticamente se apresenta àquela mulher da forma que ele é, quem ele é. O Messias escolhido de Deus, o Messias que veio para trazer libertação ao povo. E aí aquela mulher que havia sofrido tanto, aquela mulher que havia passado por tantas dores, por tantos momentos difíceis, estava diante de um homem que tinha uma fala completamente diferente dos outros. Estava diante de um homem que estava disposto a lhe conceder água, e água que jorraria como uma fonte infinita em sua vida. Então nós podemos entender, através dessa ação, através dessa situação, que Jesus estava ali de forma proposital e que aquela mulher sofria há muitos anos. Que aquela mulher passava por uma luta constante de muitos anos. É importante entender, irmãos, para a cultura judaica, o casamento era algo não só sagrado, mas um status. Então, aquela mulher, possivelmente, quando escuta de Cristo, que ela já havia sido casada algumas vezes e que o homem cujo qual ela estava hoje não era seu esposo, aquela mulher é tocada por Jesus. E por que isso acontece, irmãos? Porque é através desse encontro
onde nós entendemos que Jesus é quem Ele é. Nós entendemos que Jesus é o Filho unigênito de Deus, mas nós também entendemos e encontramos um Deus que se dispõe a nos encontrar num tanque que, para olhos humanos, já estava condenado. E entender também que aquela mulher era escolhida de Deus, escolhida do próprio Jesus, para ser uma futura missionária. Pois é exatamente isso que vai acontecer ao final do texto, depois desse encontro majestoso entre ambos, aonde Jesus não só fala com ela sobre a sabedoria e sobre as coisas que Deus permite que ele fale, mas ele principalmente toca no entendimento dessa mulher com o seu verdadeiro encontro, quando ele reconhece quem ela é, quando ele fala exatamente para ela tudo aquilo que ela está passando e tudo aquilo que ela está vivendo. Este encontro, irmãos, é real e pessoal. Ele já aconteceu comigo, ele já possivelmente aconteceu com você que me escuta. Se você que me escuta ainda não encontrou o Senhor, entenda que mesmo num poço que nem sempre jorra água, e mesmo as tribulações mais diversas que possam acontecer, Jesus vai estar lá ou vai chegar lá para ter um encontro real e vivo com você, se você ainda não o teve. E o texto se fecha com um dos meus temas favoritos, que é quando Jesus não só prepara aquela mulher, mas também ensina a ela, ensina sobre o que é adoração, ensina sobre o que é o relacionamento com o Pai. Entender que Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, é entender que Deus busca uma adoração pura e genuína, uma adoração forte, uma adoração com o nosso espírito, e que no devido momento, tanto eu quanto toda a igreja do Senhor poderá adorá-lo face a face. Então, esse texto é magnífico, irmãos. Esse texto nos lembra não só da ação de Cristo, mas do encontro que ele tem com cada um de nós, da conexão que ele faz com cada um de nós através do seu sangue, através do seu derramamento de vida por mim e por você. Nós podemos entender que, mesmo em um poço que pode parecer fundo demais e não ter tanta água, a partir do momento que o Senhor Jesus aparece em nossas vidas, nós recebemos uma água que jorra infinitamente, águas tranquilas em nosso coração. Então, que o Senhor abençoe sua vida. Escute a voz do Senhor falando com você, e que você possa reconhecer que Ele é aquele que pode transformar a sua alma, que Ele é aquele que pode salvar a sua vida, e que o Senhor nos abençoe. Queridos irmãos, saúde e paz. Como eu sempre falo, se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro. Você já participou do culto, você já leu um texto grande aí de João capítulo 4, você ouviu um louvor bonito falando, tu és por quem a minha alma esperou. Lindo, lindo, baseado nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Pastor Alex trouxe uma reflexão para a gente. Que coisa boa, louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que você tenha tido um dia abençoado e confiante no Senhor, que essa quarta-feira ou esse outro dia que você esteja vendo, você tenha experimentado algo novo de Deus. Ah, pastor, mas eu estou na vida cristã há tanto tempo, já conheço a Bíblia, a doutrina, tenho ótima relação com o Senhor, mas a gente está sempre aprendendo. Deus está sempre dando sinais carinhosos, delicados, de sensibilidade do Senhor para conosco. Pessoas também. E nesse aprendizado a gente abençoa outras pessoas.
queria compartilhar com vocês um livramento, né, que a irmã Lely Ellen teve. Mas eu só vou contar no domingo que vem, no momento de dedicação de vida e bem, estaremos lá celebrando a ceia do Senhor. Mas por que sobre esse livramento? Por que trazê-lo agora, né? Eu estou aqui com uma bala, um projétil ou um projetil. E domingo passado a gente estava lá almoçando na igreja, depois do culto, e o Cláudio, nosso querido irmão e amigo, estava andando ali naquele pedacinho ali daquele pátio ali de dentro, perto do jardim, encontrou essa bala. Então a gente sabe que a nossa cidade é violenta e precisamos sempre estar em oração. Essa aqui já não é a primeira não, várias que a gente já encontrou, a quadra lá é furada, o nosso telhado lá também. E o testemunho da Liliane tem a ver com uma bala perdida, digamos assim. Tá bom? Queridos, palavra sobre o passeio. Nós fizemos o desafio para o dia 14 de dezembro, lá no meu sítio, Papucaia, um dia inteiro lá. Vai ser na modalidade de caronas, nossa Kombi cabe 9 pessoas, outros carros. E no próximo domingo vai ter uma lista para quem vai. Vai ter um investimento de R$40, irmãos. Merreca para café da manhã, um churrasco e um lanche à tarde. E quem quiser pode levar um bolo, um pão e tudo mais. A bebida um irmão vai doar, então ninguém precisa se preocupar com a bebida. E lá tem piscina, tem lugar para jogar vôlei, um campinho de futebol, tem um pomar, tem uma estradinha para caminhar entre as fazendas, entre os sítios, espaços gostosos para a gente bater papo, muito coqueiro, mas é para a gente fechar o ano. Então, pastor, estou um pouco em cima, é que já estava na nossa agenda, mas a gente tem lutado aí com questões orçamentárias, graças a Deus terminamos de pagar, né, as reformas da igreja. Esse ano nós pagamos R$35 mil pela fé, amém? Se alegre, pagamos as cadeiras, não estamos devendo nada para ninguém e vamos para 2025 com a bênção do Senhor. Então domingo a gente vai ter todos os detalhes, tá bom? Se organize para isso, é um passeio gostoso, vai passando pela ponte de Niterói, passa ali por Itaboraí, e é uma região muito linda ali em Papucaia, tá bom? Lembrando das programações de dezembro, queridos, que teremos aniversário da igreja, dia da Bíblia, teremos presença de visitantes. Lembrando que o aniversário da igreja vai ser no dia 18, quarta-feira, num culto da noite. Então, um culto diferente que a gente não tem feito. Organize a sua agenda, convide pessoas para nós estarmos juntos. E finalizando essa palavra aqui, gostaria de ler um texto que abençoou a minha vida agora há pouco, né? E está lá no livro de Tito, no capítulo 3, de 1 a 11, quando o apóstolo Paulo dá orientações a Tito, que era um dos pastores dele, auxiliares dele. Então ele diz assim, falando sobre a obediência e falando sobre a salvação da graça. Lembra-lhes, né, quando ele diz para dizer à igreja, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todas as pessoas. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas, façais afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas a todos os homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. E agora o finalzinho, irmãos. Evita homem ou pessoas facciosas, depois de admoestá-los primeira e segunda vez,
pois sabem que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Amém? Que essa palavra fortaleça o seu coração. Não perca tempo com pessoas que já foram admoestadas, talvez já estiveram na igreja, mas vive aí vivendo de forma perversa, facciosa, criando várias situações. Fique na palavra, fique na graça, pratique as boas obras. Queridos, lembrando que no próximo domingo à tarde, a partir das 3 horas, teremos um encontro nas casas. Dessa vez vai ser na casa da irmã Maria Antônia, lá em Quintino. A gente já esteve lá no ano passado, mas ela precisou fazer uma reforma, tem um espaço bom lá, um terraço, se organiza daquele jeito, cada um leva uma bebida, leva um bolo, um pão, e a gente vai ter uma tarde gostosa lá, tá bom? No culto a gente dá mais detalhes. Se Deus permitir, estaremos juntos no próximo domingo, iniciando o mês de dezembro, celebrando a ressurreição, a ceia do Senhor. Um grande abraço, fique na paz e até lá. A fonte da vida que